Salve, guerreiro! Professor Heitor Ferreira trazendo para você mais uma aula, e essa é especial. Vamos falar um pouquinho sobre o período regencial. É isso mesmo, um dos períodos mais importantes da história do Brasil. Lembrando de um detalhe, o período regencial vem logo após o primeiro reinado, certo? Quando a gente pensa em primeiro reinado, vamos lembrar o seguinte: Dom Pedro I foi embora do Brasil em 1831. Tá aqui. O que vai acontecer, professor, quando ele vai embora? Simples, vem comigo, preste muita atenção. Nós teremos no Brasil a figura do Pedro de Alcântara. Pedro de Alcântara ficará no Brasil como o príncipe regente. Guerreiro, muita atenção. Pedro de Alcântara, em 31, estava ali por volta de 5 anos de idade. Ah, professor, e como que ele fica no Brasil com 5 anos de idade? Pedro de Alcântara, o príncipe regente, ficou no Brasil sobre a tutela. Havia um tutor escolhido por Dom Pedro I, seu pai. Quem é o tutor de Pedro de Alcântara? O senhor José Bonifácio. Muita atenção aqui. O senhor José Bonifácio, que havia ido embora do Brasil lá em 1823, após a Constituição da Mandioca não ser aprovada, ele fazia parte ali do que nós chamamos daquela Assembleia Constituinte. Sabendo disso, José Bonifácio foi trazido ao Brasil. Ele retorna com a seguinte missão: preparar Pedrinho para ser Dom Pedro II. Muita atenção, porque praticamente todo o período regencial vai navegar na figura de Pedro de Alcântara e José Bonifácio, tá? Tranquilo isso? Sabendo desta primeira instrução, eu tenho que entender o seguinte: o José Bonifácio, enquanto tutor do menino Pedro de Alcântara, ele recebe uma missão. Qual era a missão do José Bonifácio? Transformar Pedrinho em um grande governante. E aí a gente começa a pensar, esta missão não é algo assim tão fácil, mas é possível de ser realizado. Porque José Bonifácio de Andrada tinha uma grande formação, era muito inteligente. E aí ele vai formar Pedro de Alcântara. Bom, mas vamos deixar ele agora em stand-by e vamos aqui entender as fases do período regencial. Notem que ele começa em 31 e já acaba em 40, somente 9 anos. Então eu já sei que o menino Pedro de Alcântara não vai conseguir atingir a sua maioridade para assumir o governo como Dom Pedro II. Haverá ali uma mudança no caminho, mas veremos em instantes. Sabendo dessa primeira base, vamos pensar no seguinte: no ano de 1831, foi estabelecido a regência trina provisória, uma regência rápida e direta. Como que funciona uma regência trina? Eu tenho 3 regentes governando o país, então eu tenho a descentralização do poder nas mãos de 3 regentes. Ah, tudo bem, professor. A regência trina provisória começa em 31 e acaba ali em 31. Ela foi curtinha, pouquíssimos meses. No mesmo ano, teremos o início da regência trina permanente. E aí vem informação relevante. A regência trina permanente segue a mesma estrutura de 3 governantes, o poder descentralizado, e essa regência deveria durar até
a maioridade. Olha que detalhe. A trina permanente deveria chegar até a maioridade de Pedro de Alcântara, o Pedrinho. Ah, professor, mas notamos que em 34 haverá uma mudança. Sim, por quê? Entre 31 e 34, o que está em vigência no Brasil? A Constituição de 1824. Não houve uma nova Constituição. Ah, professor, o que isso significa? Vamos marcar aqui, tá? Eu tenho a vigência da Constituição de 1824. Professor, vai ter mudança de 34 para frente? Vai, não na Constituição, tá? Ela não vai sair. Nós teremos uma suspensão. Ah, beleza, professor. Então, a Constituição de 24 estava em atividade em 100%. Tudo bem. Então, lembre-se, a Constituição de 24 trazia para a gente 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o moderador que mandava em todos. Continua em vigência. No ano de 1834, nós teremos uma transição. Por quê? Vamos se atentar para o seguinte detalhe. Havia no Brasil 3 grandes grupos políticos. Quais eram eles? Nós tínhamos aqui os liberais moderados, tá? Que apoiavam o centralismo político, então defendiam a monarquia. Nós tínhamos os liberais exaltados, que queriam uma revisão política e o fim da monarquia no Brasil. E nós tínhamos os restauradores. Estes queriam o retorno de Dom Pedro I, não queriam rever Constituição nenhuma, não queria rever política nenhuma, somente queria que Dom Pedro I retornasse para o Brasil. Estes 3 partidos vão entrar em divergências, vão entrar em acordos, lembrando que todos eles fazem parte do mesmo grupo, a elite que aqui reside. E aí, nestes processos de transições, tá? Em 34 vai acontecer o ato adicional. Dentro do ato adicional, nós temos que ter relevância para 3 grandes mudanças, né? Quais são elas? A primeira, e essa é importantíssima, eu tenho a suspensão do poder moderador. Ah, professor, o que isso significa? Que eu vou manter a Constituição de 24, ela está aqui, mas não tem a vigência do poder moderador. Por que isso tem que ser feito? O poder moderador pertence ao imperador e o Brasil não tem imperador. O Brasil tem o príncipe regente. Então suspendemos o poder moderador. Ah, legal. O que mais vai mudar, professor? O Rio de Janeiro se torna município centro. Agora nós vamos canalizar de forma em definitivo as ações, os lapsos, todas as formas de realizações políticas na esfera maior para o Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro passa a ter uma grande importância política administrativa. Lembrando que já era a capital do Brasil. Agora ele só se torna aqui a cidade do Rio de Janeiro, torna-se um município centro. Então eu vou desintegrar ela do restante da província. Eu vou dar esta autonomia para ela. E aí a formação da regência una. Regência una, obviamente, eu tenho apenas um governante. Que legal, professor. O que mais que o ato adicional traz de mudanças? O ato adicional vai mudar a forma em que as províncias serão vistas, notadas e ouvidas. Eu começo a ouvir mais as províncias, eu começo a dar mais autonomia a elas. Ah, que legal. O que mais, professor? Sabendo disso aqui, nós vamos caminhar para uma grande mudança. A formação da regência una. A regência una vai de 34 a 40. Simples. Ah, como que vai funcionar, professor? Eu tenho 2 regentes unos. Regente Feijó, tá? Que vai governar até 37, e eu tenho o regente Araújo Lima, que segue de 37 em diante. Professor, a regência estava atendendo às necessidades do Brasil? Não. O que acontece neste período regencial, dentro da regência una? Vou jogar aqui em cima para vocês, observem bem. Dentro da regência una, eu vou ter as revoltas regenciais, tá? Sabinada, Balaiada, Revolta dos Malês, Revolução Farroupilha, várias revoltas regenciais. O que isso significa, professor? Que se eu tenho revoltas regenciais, eu tenho um negócio que nós chamamos de
insatisfação política. Então, existem problemas políticos que devem ser tratados. A próxima aula eu vou destinar para falar somente das revoltas regenciais. Então, fique tranquilo. Tá? Então nós observamos que ao longo dos governos regenciais a política, a economia não caminhavam bem, não estavam 100%. E aí o que acontece? Quanto maior foram as revoltas regenciais, quanto mais elas iam se acentuando, mais difícil ficava a manutenção do poder. Ah, beleza, professor, sai Regente Feijó perde muito critério, em especial por conta da Revolução Farroupilha, tá? O Regente Feijó aqui se meteu em um grande problema com os estancieiros, tá? Do Rio Grande do Sul, quando começou a comprar o charque de fora do Brasil para ter um preço melhor para a população. A Revolução Farroupilha foi a maior revolução do período regencial, vai até 45, então pega 5 anos do segundo reinado. Aí sai o Regente Feijó, entra Araújo Lima, continuam os problemas. O que eu tenho de marco nas regências unas? Não houve uma boa administração, a economia não progrediu e as províncias não estavam satisfeitas. Ah, e aí, professor, o que vai acontecer? Com este cenário todo, vai começar a ser organizado no Brasil, a ser orquestrado o Clube da Maioridade. Professor, como que funciona isso? As elites que compunham os liberais moderados, liberais exaltados e os restauradores vão começar a debater sobre a antecipação do governo de Pedro de Alcântara. O famoso golpe da maioridade. Professor, beleza, as elites se reúnem, né, compõem 3 grupos políticos, e o que elas querem fazer? Aqui os debates vão no critério da antecipação da maioridade. Obviamente, quando os processos vão se desenrolando, o que vai acontecer? José Bonifácio, enquanto tutor, será chamado, né? Ele vai até o clube, ouve qual é o desejo dessa elite dominante no Brasil, que faz os grupos políticos e determinam a política do nosso país na ocasião. E aí ele vai repassar as vontades, o pedido que eles têm para Pedro de Alcântara. E aí o que acontece? Em 1840, Pedro de Alcântara ouve o seu tutor e aqui ele promove o golpe da maioridade. O golpe da maioridade, como vocês já devem estar imaginando, foi orquestrado pela elite dominante que compunha os grupos políticos da época, juntamente com José Bonifácio, com o aval do menino Pedro de Alcântara. Então, este golpe da maioridade só foi um golpe porque ele vai desconstruir o ato adicional que previa que a regência una iria até a maioridade, que estava bem longe. E aí, o menino Pedro de Alcântara, com 14 anos e meio, quase 15, vai assumir o governo do Brasil em 1840, dando início ao segundo reinado. Olha que interessante. Detalhe, ele estava preparado para isso. Beleza, guerreiro? Fechamos aqui mais uma aula. Espero ter ajudado um pouquinho você nesta caminhada pela sua aprovação. Aguardo você na próxima aula. Bons estudos. Valeu!